Ô Jordão, eu vejo o seguinte, nós temos que entender, observar esse detalhe para não generalizar a questão da obra, porque a obra que para Deus ela é como trapo de imundícia, é a obra que o homem faz para se retratar com Deus ou para agradar a Deus. Quando eu faço obras para me dar bem diante de Deus, aí sim essas obras elas são vistas como trapo de imundícia por Deus. Deus vê essas obras que, na verdade, são mais uma forma de barganha, de barganhar. Aí sim, é trapo de imundícia, mas você ajudar o seu próximo, você fazer uma caridade, isso de forma natural, para você agradar a quem de fato está precisando e não a Deus, isso não é trapo de imundícia, não. Entendeu? É uma forma de você ajudar o seu semelhante, tirar alguém do sufoco e se sentir bem como pessoa. As obras, elas não contam em nada para a salvação, em nada. E quando o homem faz obras para se salvar ou para fazer manutenção da salvação, para agradar a Deus, aí essas obras para Deus são vistas, ou por Deus, elas são vistas como trapo de imundícia. Uma coisa é certa, né, cara? Nosso relacionamento com Deus depende de Cristo, ponto. Ponto. Esse é o fundamento que não pode ser abalado. Ei, Jane, minha joia, pior que é isso bem mesmo. Você disse tudo. O cara, quando ele estuda, ele tem por obrigação ensinar correto. Porque a teologia, ela é um estudo sistematizado. A questão é que eles não sistematizam o estudo. Entendeu? Eles não estudam detalhadamente. Eles sistematizam o conteúdo que eles vão estudar e não a forma de estudar o conteúdo. Eles pegam o conteúdo e transformam. Eles pegam a visão deles de paca capim, que é só olhando para baixo, entendeu? Visão escrava, visão legalista, visão condicionante e condicionada. Eles pegam essa visão deles e criam e introduzem a visão deles física, terrena e literal nas matérias teológicas. Aí empurram de goela abaixo, de garganta abaixo, no povo, na massa boba, besta, manipulável. Entendeu? Aí diz que isso é evangelho. Na verdade, eles só ensinam nas matérias teológicas, entre aspas, eles só ensinam aquilo que eles querem que seja reproduzido, que é a obediência cega, que é dizimar, é ofertar, é não faltar os cultos, é ser mansinho no falar, é ser bem carinhoso, entendeu? Acaba pode ser vagabundo, sem vergonha, tudo que for, mas lá para eles tem que ser o que for. O caráter, literalmente, pode ser uma lasqueira, mas ele tem que demonstrar que é uma beleza. Espiritualmente, o caba está parecendo um sepulcro caiado, podre por dentro. Por quê? Porque só está comendo bobagem. Ele come mais fermento do que trigo. Ubiraci, esses caras lêem Efésios 2:8, mas é uma torção que eles fazem na palavra. Olha só. Meu filho, porque Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Mas olha só, isso não vem de vós, é um dom que Deus oferece. Espera aí, Deus oferece para mim me tornar o que eu já sou? No começo do texto diz, porque pela graça vocês são salvos. Não diz, pela graça vocês serão salvos. Não está falando de algo para o futuro, não é uma promoção, não é uma oferenda, não é uma oferta. Não, 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 não. Pelo favor, vocês são. Se eu sou, é porque o favor já aconteceu.
O que eu sou é o resultado do que aconteceu antes. Então, não está falando que pela graça eu serei salvo, se eu aceitar a graça, se eu me tornar uma nova criatura. Não tem nada a ver. Esses cara mudam o sentido da coisa. Então, Jane, mesmo eles fazendo uma teologia, como eles dizem, interdenominacional, que independe da denominação que a pessoa está, mesmo eles fazendo essa teologia da faculdade independente, mesmo assim eles ainda não são libertos. Por quê? Porque os professores dessas faculdades de teologia, eles são legalistas. A visão deles é uma visão terrena, literal. Entendeu? Eles pregam mais o sentido literal das escrituras. A teologia que se aprende hoje nas faculdades, se aprende mais acerca da historicidade da Bíblia, as histórias, os mapas, as épocas, os anos, antes de Cristo, depois de Cristo, quantos anos, quantos espinhos tinha a coroa, quantas chicotadas Jesus levou, quantas vezes ele gritou, essas besteiras, não tem? Então, eles vão mais pela história, é mais para conhecimento da história, conhecimento geográfico, cultura. Eles não falam do sentido espiritual da escritura. Por isso que, independente de onde eles aprendem, a maldade deles aprender na igreja a teologia, porque já é tendenciosa a teologia que se aprende. A teologia que se estuda hoje, a atualidade no mundo, ela é uma teologia tendenciosa. Aí o cara pega essa teologia que já é fermentada e leva para dentro da igreja dele e coloca o fermento da denominação deles. Por quê? Porque ele quer que o povo aprenda a ser fiel ao ensino deles, aos conceitos deles, aos dogmas deles. Aí eles implantam essa baboseira todinha, essa sacola de fermento, joga dentro da teologia que já vem inchada de fermento e de condicionante. Aí vira um PT mais horrível do mundo. Aí o cabo já não é liberto se estudar só a teologia fora da igreja. Aí pega a teologia fermentada que vem lá de fora, joga dentro da igreja, onde tem mais fermento ainda, aí acaba de aprisionar. Na verdade, o que liberta é o evangelho, é a revelação espiritual, quando essa revelação ela é exposta de forma espiritual. Por isso que Paulo escreveu que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso, mulher de Deus. Legião era um grupo de soldados com cerca de 3 a 5 mil homens. Por isso que quando Jesus foi libertar aquele moço de Gadara, aí Jesus perguntou: como é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Olha só. Daí, os legalistas, eles não usam o termo legião para atribuir a quantidade de pessoas. Quando fala de legião, eles só falam de demônios, de espíritos de Satanás que entram nas pessoas. 3 mil demônios entrou naqueles porcos, e os porcos, é demônio demais, uma legião de demônios. Mas eles não sabem que o termo legião é uma atribuição romana para a quantidade de soldados. Uma legião contém entre 3 a 5 mil soldados. Uma legião é formada por isso. Jesus usou aquele linguajar justamente para que eles entendessem, porque se Jesus fosse usar o linguajar espiritual totalmente espiritualizado para quem só entende carnalmente, já estava difícil. Jesus disse assim: eu falo das coisas que são físicas, vocês não estão entendendo, imagine se eu falasse para vocês das coisas espirituais. Porque Jesus sabia que o povo era ignorante de natureza e de escolha. O próprio escritor escreveu, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu não digo nem conhecimento, eu digo entendimento. Eu vejo aí um equívoco de tradução.
Porque conhecimento esse povo tem demais, esse povo não tem entendimento. Eu perguntei a um legalista hoje. Está escrito lá que por um homem entrou o pecado no mundo e todos foram feitos pecadores. Aí eu perguntei a ele: Mailton, você acha justo, Mailton, por causa do pecado de Adão, as pessoas nascerem no pecado já? Porque não precisava pecar, elas já nasciam no pecado. Você acha justo, Mailton? Por causa de Adão, toda a humanidade antes da cruz nascia no pecado? Ele falou: claro que é justo, é óbvio. Ok, é justo, né? E depois da cruz, Mailton, que está escrito? Que por um entrou o pecado e todos foram feitos pecadores, e por outro saiu e todos foram justificados. E depois da cruz, Mailton, você acha justo as pessoas nascerem justificadas? Antes da cruz nasciam no pecado por causa de Adão. E depois da cruz? Por Cristo as pessoas nascerem justificadas? Ele falou que não. Depois da cruz ele não achava justo as pessoas nascerem justificadas. No pecado ele achava justo. Justificadas por Cristo, não achava justo. Falou que o homem tinha que conquistar a justificação. É uma piada, né? Aí eu perguntei, quer dizer que Adão tinha mais poder do que Jesus, pô? Jesus não consegue justificar e Adão conseguia fazer as pessoas ficarem no pecado. Olha que raciocínio louco, né? Impressionante, né? Vocês podem perguntar aos legalistas se eles acham justo que antes da cruz as pessoas nasciam no pecado por causa de Adão, para ver o que eles vão responder. Eles vão falar assim: não, mas está escrito na Bíblia. Só que está escrito também que por causa de Cristo todos foram justificados. Aí eles não aceitam. Aí não pode. Antes da cruz nascer no pecado, pode. Depois da cruz nascer justificado, não pode. É exatamente, mortos para o pecado, é exatamente isso que você falou no texto acima, Jane. É mortos para o nosso fazer diante de Deus. Mortos para os nossos esforços, pelas nossas justiças, para as nossas autojustificações, justificação. Mortos para o pecado é exatamente isso. As pessoas pensam que está morto para o pecado, é transgressão de lei do Brasil de Moisés. Não é. Absolutamente não é. Está morto para o pecado, é o homem tentando se justificar com seus trapos de imundícia. É por isso que o apóstolo Paulo fala: outrora eu era um exemplo de pecador. Exatamente por isso, porque o apóstolo Paulo, quando conheceu a graça, ele percebeu que ele se chegava a Deus pelo caminho errado e não por Cristo. Esse entendimento é realmente incrível. É isso aí, Jane e meu amigo José Afonso, que estão falando aí da circuncisão. Eu ouvi muitos áudios, aí eu voltei aqui para poder comentar esse texto muito bom. O texto de Filipenses 33, ou Filipenses 3:3, que diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A circuncisão é o resultado de uma aliança, isso é, de um pacto. Deus fez uma aliança com Abraão, que Deus fez promessa para Abraão que a sua descendência seria grande. E para que essa geração de Abraão fosse marcada na carne literal, no físico, todos os nascidos da descendência de Abraão seriam circuncidados, isso é, seriam cortados seu prepúcio. E a Bíblia mostra aí os judeus como sendo filhos de Abraão pela circuncisão na carne. Entendeu? Ainda hoje eles seguem, como o Zé Afonso disse, de forma bem verdadeira, ainda hoje muitos judeus,
eles praticam o ato da circuncisão como uma forma de guardar a aliança, manter essa aliança. Vou gravar outro áudio aqui. Aí quando Paulo diz assim, porque a circuncisão somos nós, eu disse no áudio anterior que a circuncisão é o resultado de um pacto, de uma aliança. Então, Deus fez uma aliança com a humanidade e o resultado dessa aliança somos nós. Entendeu? Por quê? Porque Cristo foi quem intermediou essa aliança. Ele foi o único mediador entre Deus e os homens. O mediador dessa aliança, desse pacto, que é o que nós chamamos de graça. Então, nós somos o resultado dessa aliança. Logo, nós somos a circuncisão. A circuncisão é resultado de aliança. Nós somos essa circuncisão, o resultado desse pacto selado em Cristo. Que servimos a Deus no Espírito, isso é, servir aí não é prestar serviço, é depender. Que dependemos, que somos dependentes de Deus no entendimento. E nos gloriamos em Jesus Cristo, claro, por quê? Porque se os judeus, eles tinham orgulho de ser chamado filho de Abraão pela circuncisão na carne, por que nós não teríamos orgulho de sermos chamados filho de Deus pela obra realizada por Cristo? Entendeu? Nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, isso é, nos gloriamos no fazer de Cristo e não confiamos no nosso fazer, que é a carnalidade, o fazer do homem. É só isso. Uma boa noite, um ótimo descanso. Jordão, imagine o pessoal assustado com Jesus quando Jesus falou que tinha que comer da carne dele e beber do sangue para entrar no reino. Imagina, o pessoal chamou ele de doido. Esse cara é doido. Vamos embora. E a maioria foi embora ali. A maioria correu. Ficaram só os apóstolos. Porque ele falou, não, Jesus é doido. Mandou comer da carne dele, o cara é doido. Com certeza chamaram ele de doido. Hildo, é o escândalo da cruz. Escândalo da cruz. Os libertinos e os heréticos que pregam amar ao próximo e dar todo o crédito a Cristo. Isso passou a ser libertinagem. Libertinagem para quê? Para os ímpios? Não, para os crentes. Os crentes acham isso libertinagem? Vocês estão dando todo o crédito a Cristo e vendo todo mundo salvo pelo feito de Cristo. E os crentes? Os crentes. Os crentes. Na verdade, nós, não só eu, mas todos nós aqui dessa sala, nós conhecemos diversas pessoas de diversos segmentos religiosos que falam da graça. Só que todos eles, em algum momento, eles são pegos, nós somos surpreendidos com algum deles falando ou usando alguma condicionante para falar da graça. Eles falam bem da graça, descrevem bem o que é graça, só que quando surge a necessidade de universalizar essa graça para todos, aí eles caem do cavalo, por conta da maldita condicionante. Todos eles. Eu não conheço nenhuma outra sala, não conheço nenhuma instituição, não conheço nenhum outro grupo seleto de pessoas que fala da graça sem condicionante como nós, sem fermento como nós falamos. Não conheço ninguém mais, além de nós, que fala da graça sem zero fermento. Eu não conheço ninguém. É isso aí, Jordão. É como falou o Holanda. Se tiver fermento, não é o evangelho da graça. É uma coisa parecida, mas não é. É 100%, não tem mais ou menos. Aquela história, né? Tudo que a gente fala é 100% para um lado, 100% para o outro. Você só serve a Deus quando você morre 100%. Você só está em Cristo quando você morre. Se você estiver com fermento, você não está sendo guiado pelo Espírito. Então é tudo 100%. Se você nasceu de novo, você não peca.
Você não peca. Se você peca é porque você não nasceu de novo ou caiu da graça. Voltou a entrar no ventre da mãe no sentido ao contrário, né? Então isso que é interessante. Não tem mais ou menos. Ou você herda o reino ou não herda o reino. Não tem mais ou menos. Ou você crucifica a carne ou você não crucifica. Ou você morre ou você está vivo. Ou você peca ou você não peca. É tudo para um lado ou para o outro. E é tudo objetivo, não tem nada de subjetivo. É objetivo. Se é guiado pelo Espírito, por quê? O Evangelho te mostra o caminho. É tudo claro, tem que ser assim claro. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Não, o rapaz falando para mim lá, o Irineu, não, é a minha mente, com a mente de Cristo. Aí não explica o que é a mente de Cristo. Então, o Espírito de Deus testifica, não explica o que é o Espírito. Fica tudo subjetivo, abstrato. Já reparou? Como que você sabe que é eleito? Ah, porque eu sinto. Tudo abstrato. Se tem abstração, porque falta entendimento. E o Evangelho é entendimento, não é sentimento. Mas o Evangelho que salva é o que eu estou falando. Porque o Evangelho que Tiago, Pedro pregavam não salvava o entendimento da pessoa, porque tinha fermento. Se tem fermento, não salva. Então o que salva é da graça. O da graça tem que ser puro, porque não pode ter fermento. Não pode ter condicionante. Se tem condicionante, não salva. Então anula o Evangelho, entristece o Espírito. É porque não adianta começar pelo Espírito e terminar na carne, lá no finalzinho. Se lá no finalzinho, na última curva, você coloca fermento, você anula tudo o que falou. Passa a ser tudo religiosidade. De novo. Tem que ser do começo ao fim pelo Espírito, senão já era. É isso aí, meus irmãos. É isso aí, galera. Olha só. É interessante nós entendermos que o Evangelho da Graça, sem condicionante, puro, foi pregado primeiramente e exclusivamente, não exclusivamente, mas primeiramente por Paulo. E eu me atrevo a dizer, e digo com convicção e provo, que nem Jesus pregou o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça é o Evangelho que comunica que somos salvos. O Evangelho que Jesus apregoou e que os discípulos também apregoaram era um Evangelho de anunciação. O Evangelho que nós pregamos e que Paulo pregou é um Evangelho de comunicação. Jesus anunciou que ele veio para salvar. Paulo comunica que ele salvou. Esse é o Evangelho que salva o entendimento. O entendimento. Outro detalhe que é importante nós entendermos, que entrar no reino independe de ser salvo. Ah, todo salvo entra no reino. Não, senhor. Todos somos salvos, mas nem todo salvo entra no reino, porque só entra no reino, só desfruta dos privilégios de ser salvo quem recebeu a salvação da mente, quem teve a mente liberta. Salvo no espírito e liberto no entendimento. A pessoa que é liberta no entendimento é a pessoa que entra no reino, que desfruta dos privilégios de ser salvo. Pelo contrário, ele continua salvo, só que sem entrar no reino, só sem desfrutar dos privilégios de ser filho, de ter nascido de novo. Nasceu de novo, mas não usufrui dos privilégios de ser filho. Se tratando desse termo que é muito usado por eles, pelos preteristas e até por outros, acerca de o Evangelho do Reino, isso é um fato. De fato, existiu o Evangelho do Reino, que é o Evangelho que foi pregado por Jesus, que é um Evangelho de anunciação. Cristo disse assim, arrependei-vos porque é chegado o reino, ou seja, ele chegou, entendeu, para implantar o reino de Deus nos homens, não no ambiente onde os homens estão, mas dentro do homem. Quando ele diz arrependei-vos, ele estava... Arrepender é convergir. É como se ele estivesse dizendo, virem as costas para a lei e fiquem de frente para mim. Faça uma conversão. Se arrepender é fazer uma conversão.
Entendeu? Então, por isso que Jesus também disse assim: olhai para mim e sereis salvos todos, vós, todos os moradores da terra. Só tem como eu entender algo se eu estiver olhando, se eu estiver ligado, se eu estiver atento àquela coisa. Por isso que Cristo disse: olhai para mim. Quando ele disse arrependei-vos, ele está dizendo: olhai para mim. Tanto faz ele dizer uma coisa como a outra, dá no mesmo. Porque os homens, eles observavam, eles olhavam, eles estudavam e eles interpretavam a lei. Então, quando Cristo disse assim, arrependei-vos, ele está dizendo assim, olhem para mim, porque olhando para mim vocês vão entender a graça, o favor de Deus. Quando Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o reino, e em outros textos bíblicos fala muito sobre esse reino, o evangelho do reino, está falando justamente, anunciando justamente que esse reino só foi possível vir à existência através da fidelidade de Cristo. Então, quando Cristo diz, olhai para mim, arrependei-vos, ele está chamando a atenção para os homens entenderem o que ele fez, e por que ele fez, e para quem ele fez, que na verdade foi para todos. Quando o homem olha para Cristo, olha para o sacrifício, para todo um processo, o homem entende. Quando o homem entende, o entendimento é salvo, e com o entendimento salvo, automaticamente ele está entrando nesse reino que foi anunciado por Cristo. Só entra no reino quem entende a comunicação do que foi anunciado. Parece um paradoxo, né? Parece uma filosofia, mas não é. Cristo anunciou, chamou a atenção através de um anúncio, os homens olham para Cristo e olhando para a cruz de Cristo e ouvindo a comunicação do Evangelho da Graça, os homens são libertos da lei, do pecado e da morte. Com essa consciência limpa e esse entendimento salvo, automaticamente o homem já se encontra entrando, vivendo e desfrutando do reino de Deus, do reino que Jesus anunciou, do evangelho do reino que Jesus pregou, que os discípulos pregaram, mas só entra quando o homem entende a graça através da comunicação do evangelho da graça. O que o legalista faz é misturar isso aí, porque o legalista entende o seguinte: se não é liberto, não é salvo. Se não entra no reino, não é salvo. Entendeu? Não tem nada a ver, eles atribuem tudo isso à salvação. E se não se esforçar, não é salvo. Aí o Evangelho da Graça mostra que o homem todo, o ser humano, debaixo do sol, em cima dessa terra aqui, é salvo. Não apenas foi, mas é salvo. Mas nem todo salvo é liberto, porque a salvação foi do Espírito. E a libertação é do entendimento, é da mente. Entendeu? Todos foram salvos pelo que Cristo fez. Mas nem todos são libertos, porque nem todos entenderam. Nem todos entenderam a comunicação do Evangelho da Graça. A gente prega, a gente explica, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente anuncia, a gente comunica e os caras não entendem. E enquanto eles não entenderem o que de fato são a partir da cruz de Cristo, eles continuarão sendo salvos, porém com a mente cativa. Cativa pela condicionante, cativa pela religião, cativa pela lei, que aponta para o pecado e que gera morte. Justamente isso. Quando o homem entende o que Cristo fez e por que fez e para quem fez, aí ele se encaixa em Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei, do pecado e da morte. Então, resumindo tudo se resume em uma única palavra, uma única frase. Nem todos são libertos, mas todos são salvos. Nem todos entraram ou entrarão no reino, mas todos são salvos. Nem todos desfrutam dos privilégios de ser filho, mas todos somos salvos, somos filhos, somos eleitos. E independente do que nós desfrutarmos enquanto nessa vida física terrena, na vertical, na horizontal,
quando nós partirmos dessa para melhor, como a gente costuma dizer, né? Quando a matéria sofrer a falência, o espírito retorna para Deus, independente de ser liberto aqui, de reinar aqui ou não, todos iremos para o mesmo lugar. Estar com Deus. Estar com Deus. É isso aí, Jordão. Porque o religioso é tão burro que ele não sabe o que é graça. Ele acha que graça, Jesus veio, morreu, aí ganhou um presentezinho de Deus para dar para os homens. Aí o nome desse presente é graça. Aí ele vai, alguém foi bonzinho aqui na terra, se comportou, não matou, não roubou, não prostituiu, não namorou com a mulher do outro. Então esse daí eu vou dar graça. Eu vou oferecer para ele, né? Para ver se ele quer a graça. Ele é gente boa demais, rapaz. O cara se comportou bem, mas ele não quer a graça. Então, infelizmente, ele não tem como ser salvo, porque ele não aceitou a graça, né? E aí Deus não invade o coração de ninguém. É assim que o religioso prega. Mas o que é a graça? A graça é justamente o ato de Cristo salvar o mundo. O ato é o perdão de Deus, dado sem o homem merecer. É só isso. O que é a graça? É o ato de Cristo salvar o mundo sem o mundo merecer a salvação. Pronto. Jesus perdoou todos os pecados da humanidade. Ele não só perdoou, como tirou os pecados da humanidade, colocou sobre si e mandou pra puta que pariu. Isso é graça. Por isso que a mensagem pregada pelo religioso não gera fruto, não gera nada, nenhum resultado no entendimento de ninguém. Porque eles pregam que graça é algo que o homem decide se aceita ou não. Não, graça é algo que já foi feito, não tem nem como. Não sou eu que decido se eu serei perdoado. Não, o perdão de Deus não depende de mim, porque eu não tinha condições de ser perdoado. Não havia, tudo que eu tinha era necessidade do perdão. E não havia merecimento e nem condição de pagar por ele. Aí, Cristo tomou sobre si os pecados da humanidade e diante de Deus ele foi perdoado. Ou seja, Cristo foi perdoado no lugar da humanidade. Por quê? Porque quando Cristo tomou sobre si os pecados, automaticamente os olhos da justiça de Deus fitaram apenas em Cristo, que estava com os pecados do mundo. Então o homem não tinha que decidir, eu vou aceitar a graça. Não, a graça é justamente o perdão de Deus que estava em Cristo, porque os pecados... Isso é tão interessante que... Jesus perdoou a humanidade. Não, Jesus não perdoou a humanidade. Jesus salvou a humanidade. Deus, o Criador, ele perdoou unicamente a Cristo. Por quê? Porque os pecados da humanidade estavam todos em Cristo. Perdoando Cristo, ele eliminou o pecado. Pronto. Porque o pecado do mundo estava só em Cristo. Cristo apenas livrou a humanidade do pecado. A humanidade estava contaminada pelo pecado de Adão no âmbito espiritual. Aí Cristo pegou, porque se Deus, o Pai, o Criador, tivesse perdoado a humanidade, não precisava mandar Cristo. Ele bastava perdoar os homens individualmente. Eu vou perdoar vocês aqui. Não. Mas Cristo reuniu o pecado de todos, tomou sobre si, pronto, o pecado do mundo todinho estava só numa pessoa. Aí apenas ele foi perdoado, no nosso lugar. O perdão de Deus estava em Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreveu, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu. Olha só. Quando ele diz em que Cristo morreu, está dizendo que Cristo foi separado do Pai, da divindade, sendo nós ainda pecadores. Só que aí, isso é interessante. Quando nós ainda éramos pecadores. Só que quando Cristo foi separado do Pai, nós não éramos mais pecadores. Holanda, por isso que o Evangelho, ele edifica é você dá, é um edifício de entendimento, né? E da herança. Ele traz entendimento, crescimento do Evangelho e comunica a sua herança, a herança do reino. O Evangelho pregado por aí não edifica, fica tudo confuso. Então tem que edificar, tem que trazer crescimento no entendimento.
Eu gosto de falar sobre isso, minha amiga, porque eu entendo o seguinte: olha o quanto nós somos amados. Olha o quanto nós somos amados por Deus. Nós fomos perdoados. Perdoados não, na verdade. Eu não gosto de usar esse termo, nós somos perdoados. Nós fomos limpos, salvos, o termo é esse. Nós fomos salvos dos nossos pecados. O mundo foi salvo dos pecados, ou do pecado, porque pecado não é no plural, pecado é no singular. O pecado era a maldição, uma única maldição que contaminou toda a humanidade. Então, Cristo tirou o pecado da humanidade, colocou sobre si. Quando isso aconteceu, ele disse: Pai, por que me desamparaste? O pecado que fazia separação entre Deus e os homens agora estava sobre Cristo. Por isso que ele se sentiu desamparado. Por quê? Porque a humanidade estava limpa, religada com Deus, e apenas ele estava na condição de pecador. Certo? Quando ele disse: por que me desamparaste? Isso aí, essa separação, é o que para Deus, o que de fato é morte, morte espiritual. Então, nós, olha só, nós fomos limpos do pecado antes dele morrer. Quando ele morreu, espiritualmente, assumindo os nossos pecados, nós estávamos ficando limpos. Isso é automático. Ele tirou o pecado de nós e automaticamente se fez pecador, se separando de Deus. Depois foi que fisicamente, literalmente, ele morreu. Mas quando ele morreu literalmente, fisicamente, espiritualmente, o mundo já estava salvo. É por isso que nós precisamos ver os termos, as falas, as frases, as expressões da Bíblia, porque o cara que escreveu que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, eu vejo um equívoco aí, por quê? Porque quando Cristo morreu, a morte espiritual de Cristo já foi porque ele nos limpou. Então, quando ele nos limpou, nós não éramos mais pecadores. Depois que ele nos limpou, foi que ele morreu. Ou seja, quando ele morreu por nós, nós não éramos mais pecadores. Porque primeiro ele nos limpou, aí o pecado do mundo todo estava sobre ele e o mundo inteiro limpo. Aí, como só ele era pecador, isso configura morte diante de Deus, que é a separação do Pai. Por isso que ele diz: por que me desamparaste? Por que se separaste de mim? Que quer dizer isso. Mas quando ele disse isso, que quer dizer, essa é a morte espiritual, a separação do Pai, da divindade, automaticamente o mundo já estava limpo. Então, ele não morreu por nós quando nós éramos pecadores, não. Ele morreu porque ele assumiu os nossos pecados e apenas ele se fez pecado por nós. Entendeu? Eu vejo isso aí como um leve equívoco, uma falta de observação na questão do tradutor. Mas isso é fácil de entender, até porque é só o que existe muito disso na Bíblia. Nós é que entendemos a graça e o processo da salvação, é que temos que discernir esses termos. Mas quando Cristo morreu por nós, nós não éramos mais pecadores. Porque ele só morreu porque tirou o pecado do mundo e assumiu o pecado sobre si. É como se você está devendo uma grande conta e aí alguém manda o cobrador ir na sua casa cobrar a dívida. O cobrador vai no ponto de executar a missão. Ou você paga a dívida ou você morre. Aí alguém se compadece da sua situação, que você não merece o perdão do seu credor e nem tem o dinheiro para pagar o credor. O que acontece? Alguém se compadece de você e diz assim: não, cobrador, cadê o papel dele, do débito? Cadê a nota promissória? Está aqui comigo. Ele deve quanto? A conta dele está incalculável. Pois me dá aqui. Avisa para o patrão que a conta dele agora é minha. Eu vou pagar. Pronto. Automaticamente, o devedor se tornou limpo. Naquela hora, ele não precisou pagar um centavo. E nem merecia. E nem tinha condição de pagar. Mas alguém assumiu. Quando alguém assume a conta,
Quem assumiu ainda não pagou, mas automaticamente o cara já está limpo. Por quê? Porque ele assumiu a conta do outro. Como ele assumiu a conta do outro, ele decide a hora que ele vai pagar, porque a conta agora é dele. Mas o outro já está limpo. Ou seja, independente da hora que Cristo morresse fisicamente, o mundo já estava salvo, porque espiritualmente ele já tinha tirado o pecado do mundo. Então, Jonathan, quando Cristo disse arrependei-vos, pois é chegado o reino, ele estava falando já do resultado do que ele veio fazer. Ele era o Salvador, então ele já estava mostrando o resultado da salvação que ele estava trazendo. Entendeu? Como quem diz, se arrepender é mudar de rumo, é fazer conversão, é retornar é olhar para o outro lado, entendeu? Quando ele diz arrependei-vos, é como ele estivesse dizendo, parem de dar atenção, de olhar, virem as costas para a lei e olhem para mim. Por quê? Porque é chegado o vosso descanso, o reino é o descanso. É chegado, o reino de Deus chegou. Ou seja, por que ele estava dizendo isso? Porque ele trouxe o reino de Deus. E as pessoas só iam perceber que esse reino tinha de fato chegado se olhassem para Cristo. Enquanto eles estivessem olhando observando a lei, meditando na lei, guardando a lei, eles não iam perceber essa salvação. Entendeu? Esse descanso, que é esse reino. Reinar é descansar em Cristo. E só descansa em Cristo quem está olhando para Ele, olhando para o seu sacrifício. Então, quando ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino, ele quer dizer, olhem para mim, virem as costas para a lei e olhem para mim, porque vocês vão entender o meu feito, o meu fazer, e vão descansar. Por isso que ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Só acha descanso quem olha para ele, para o seu sacrifício. Entendeu? O reino é o resultado do seu sacrifício. É isso aí, minha amiga Cláudia. Fazer o bem pode ser configurado como fazer o mal quando eu faço o bem quando eu faço o bem para o meu semelhante, pensando em agradar a Deus e não ao meu semelhante. Porque aí não é fazer o bem, aí é tentar barganhar com Deus. É tentar ganhar a atenção de Deus com o meu fazer. E o meu fazer nunca agrada a Deus, porque o fazer do homem para agradar a Deus é trapo de imundícia. Agora, eu posso muito bem fazer o bem com a intenção de agradar o meu semelhante. Eu não estarei agredindo o caráter da salvação de Deus e nem estarei agredindo a sociedade em torno de mim, porque fazer o bem, por isso que diz assim, ó, tem um ditado que diz fazer o bem sem olhar a quem. Eu não sei se nunca vi isso na Bíblia, mas se não tiver, mas podia ter botado. Fazer o bem sem olhar a quem? Está falando do ser humano. Independente de quem seja a pessoa, de qual seja a pessoa, fazer o bem sempre é bom. Desde que eu faça o bem, sem ser para agradar a Deus. Justamente, Zé Afonso. Pecado, olha só. Cristo, com o sacrifício, tirou o pecado do mundo. Tirou. O pecado existe de fato? Não. O pecado hoje, ele existe apenas como atribuição. O pecado não é um fato, é apenas uma atribuição. Ou seja, quando Jesus disse assim, quem crê e for batizado será salvo. Crê no Evangelho, certo? Quem, porém, não crê na comunicação, que é o Evangelho, será condenado. Portanto, não creu no unigênito. Que pecado é esse aí? É o pecado da incredulidade, que é o mesmo pecado que o apóstolo Paulo fala. Entendeu? Quando o homem não crê no sacrifício, quando o homem se vê pecador, ele é incrédulo. Entendeu? E aí recai sobre ele a atribuição de incredulidade. Recai sobre ele a incredulidade que é atribuído como pecado. Pecado não existe. O pecado original, o pecado de fato,
cometido por Adão, que é o que causou a separação do homem com Deus, que é o que a Bíblia chama de morte, que é o que causou a morte da humanidade, separou a humanidade de Deus. Esse pecado foi tirado da terra, foi tirado do planeta, foi tirado da nossa atmosfera, foi tirado da nossa realidade. Mas toda vez que o homem se acha pecador, se vê pecador, ele está demonstrando que ele é incrédulo quanto ao feito de Cristo. E o fato do cara não crer que Cristo, o sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar ele está cometendo algo que é atribuído como pecado. Entendeu? Porque se eu não creio que Cristo me salvou, logo eu estou me vendo pecador. Então, a atribuição de pecado, eu sou um pecador por atribuição. Entendeu? É o pecado da incredulidade, que não é pecado para separação. Ele é um pecador porque a sua mente ainda vive debaixo do estado de condenação. Ele se acha condenado porque ele acredita que não fez bom o suficiente para ser salvo. Isso é o pecado de incredulidade. É uma atribuição, não é um pecado de fato. Essa questão de pecado, olha só como é que eu entendo essa questão de pecado como atribuição. Os religiosos ensinam o tempo todo que olha só, até então você frequenta a igreja, você vai para o templo, senta, canta, ora, levanta a mão, e tem tudo aquilo, frequenta, né, o templo religioso. Até então você está de boa, você está achando que está agradando a Deus. Aí passa o primeiro mês, o segundo, o terceiro mês, aí o líder lá, o pastor, diz assim, irmão, você que não dizima, você está roubando a Deus. Olha só, até então você não se sentia um ladrão, mas o fato de você não dizimar na igreja recai sobre você, pelo que ele disse, a atribuição de ladrão. Você é atribuído como alguém que rouba, como ladrão. Mas você nunca roubou ninguém. Você não foi lá no cofre da igreja e pegou. Mas ele está dizendo que você é ladrão porque você não está dando. Olha só. Porque ladrão é o que vai lá para pegar. É o que rouba. Mas ele está lhe atribuindo como ladrão, pelo contrário, pelo fato de você não dar. E não porque você pegou. Porque você deixou de dar. Entendeu? Então aí você não é ladrão. Mas o fato de você não dizimar é atribuído pela religião como roubo. Do mesmo jeito, o homem que não crê no sacrifício de Cristo é atribuído como pecador. Ele não é pecador, mas ele recai sobre ele essa atribuição, por quê? Porque o homem só é salvo pelo que Cristo fez. E quando o cara acredita que é salvo pelo que ele pode fazer, ele está invalidando o que Cristo fez, logo ele está dizendo, se Cristo não salvou ninguém, logo eu continuo sendo pecador. Ele não é pecador, mas recai sobre ele essa atribuição. Justamente, meu amigo, pecado não existe. O pecado foi erradicado da terra. O que existe são atribuições. O homem atribui o que o outro faz como pecado, mas na verdade não é pecado. Pode ser chamado de crime, de infração, de equívoco, de erro, de assassinato, de tudo enquanto, menos de pecado, porque pecado era uma maldição no âmbito espiritual e Cristo erradicou, Cristo tirou do mundo essa maldição no espírito. Justo, meu amigo José Afonso, quando Jesus disse assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele está falando aí do amor ágape, ele está dizendo, assim como você se vê salvo, veja o seu semelhante também, entendeu? Você se ama ao ponto de se ver salvo, de reconhecer que Cristo salvou você, então ame o seu próximo como a si mesmo, ou seja, veja ele de igual modo salvo, porque se eu acredito que Cristo morreu e eu sou salvo, mas o meu semelhante tem que fazer alguma coisa, esse amor não é ágape. E queira Deus não seja nem amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, veja o seu próximo salvo do jeito que você se vê. Isso é amor ágape. Ágape.
O amor ágape não consiste em alguém se ver salvo. Isso é egocentrismo. O amor ágape, ele consiste em alguém ver o outro salvo. Porque é fácil eu me ver salvo. É fácil eu me achar limpo. Agora, o amor ágape, ele é revelado quando eu vejo o outro salvo, o outro limpo, o outro perdoado. Isso é o amor ágape. É quando eu vejo o outro na mesma condição que eu me acho. Aí sim, isso é o amor ágape sendo revelado. É, porque as pessoas pensam o seguinte, quer dizer que eu sou salvo, agora eu posso matar, posso roubar? Não, cara, tu foi salvo, tu não ganhou, não foi um diploma de assassino, não. Tu não ganhou, não foi uma euforia para virar ladrão, não. Não ganhou, não foi o certificado de impunidade, não. Tu ganhou foi a salvação do Espírito. A salvação que Cristo deu foi no âmbito espiritual. No âmbito físico, você precisa fazer a coisa certa. É uma questão de caráter. Entendeu? Cristo salvou o homem no âmbito espiritual porque isso para o homem era impossível. Agora, no âmbito físico, o homem tem que ter caráter, o homem tem que fazer a coisa certa, porque isso é possível ao homem fazer. Porque se ele não fizer a coisa certa no âmbito físico e literal, a justiça vai punir ele. Agora, no âmbito espiritual, a justiça que cairia sobre nós puniu Cristo, porque ele assumiu o nosso pecado. É tão simples de entender. Espiritualmente, eu sou limpo, eu sou salvo, eu sou justo, eu sou santo, eu sou reconciliado. Agora, fisicamente, eu tenho que proceder. Agora, eu jamais posso proceder, ser uma boa pessoa, ser um bom caráter, ter bom senso, pensando que isso vai influenciar no âmbito espiritual, porque eu sou um otário, porque o âmbito espiritual está resolvido. Eu tenho que me resolver fisicamente. Isso é uma questão de caráter, não de salvação. Na verdade, nós temos duas formas de posicionamentos. A primeira forma de nós nos posicionarmos é olhar para o nosso irmão, fazer o bem ao nosso irmão no âmbito horizontal. Fazer o bem sem olhar a quem, sem interesse, entendeu? Só que fazer o bem sem olhar a quem na horizontal se torna algo relativo. Por quê? Porque mesmo fazendo o bem, alguém pode achar que você está com interesse, pode achar que você está fazendo bem porque quer se mostrar, ou seja, é algo relativo, é algo inseguro. Fazer o bem no âmbito horizontal. É bom? É uma questão de bom senso? Sim. É uma questão de sensatez? Sim. Certo. O outro posicionamento que nós temos em relação ao nosso irmão é no âmbito vertical. Fazer o bem sem olhar a quem é amar o próximo como a si mesmo. É eu olhar para ele como salvo, assim como eu me vejo salvo. Isso é fazer o bem. Não tem bem maior do que olhar para o meu irmão como salvo e comunicar para ele que ele é esse salvo. Não adianta eu olhar para alguém e ver ele como salvo e não comunicá-lo dessa salvação. O maior bem que um homem pode fazer, que uma pessoa pode fazer ao seu semelhante, o maior bem é quando ele comunica essa salvação. Você é salvo, você é livre, você é meu irmão, eu te amo em Cristo e pronto. Sem nenhum interesse. Essa é outra forma de se posicionar que não tem como dar errado. Ninguém vai te julgar quando você... Ninguém terá razão, pode até julgar, mas ninguém terá razão, nem poder de contradizer a comunicação do Evangelho. Quando você faz isso, isso é algo irreversível. Entendeu? É o maior bem que o homem pode fazer em relação ao seu semelhante. É vê-lo salvo e comunicá-lo de que ele é salvo. Por exemplo, quando você vê alguém está devendo uma conta física mesmo, conta aqui no âmbito, na horizontal. Você vai lá e paga a conta dele, aquela conta está paga temporária.
Se fez o bem? Fez. Isso é uma boa ação? Claro. Entendeu? Só que aquilo é algo temporário, é algo passageiro. No outro mês, o débito vai chegar de novo. Agora, quando você comunica a ele que espiritualmente a conta dele está paga para a eternidade, que ele não deve nada, que ele é santo, é limpo, é justo, é reconciliado, gente, isso é o maior bem que um homem pode fazer para o seu semelhante. Esse é o maior bem que uma mulher pode fazer para a sua semelhante. É comunicar que a conta está paga por toda a eternidade, para toda a eternidade. Entendeu? Fazer o bem na horizontal é algo que é infinito. Eu tiro uma água, dou a alguém de beber, fiz o bem, fiz, mas amanhã ele está com sede de novo. Agora, falar que espiritualmente a sede dele está saciada, porque Cristo, a fonte da água da vida, mora dentro dele, isso não tem preço. Então, já que eu quero fazer o bem a alguém, eu começo pelo âmbito espiritual. Vamos começar pela vertical. Por quê? Porque nós estaremos falando de coisas eternas, de coisas permanentes, de coisas que não são passageiras, transitórias e rotativas. Estamos falando de coisas que são fixas, permanentes, que são eternas. Aí depois eu posso, sem nenhum interesse de querer me retratar com Deus, eu posso ajudar alguém, dependendo das minhas condições, entendeu? Que no dia que eu não tiver, outra pessoa pode ter, mas isso não vai afetar nada no que ele é diante de Deus e nem no que eu sou. Não vai alterar, não vai fazer com que Deus me ame menos e nem vai fazer com que Deus passe a me amar, porque isso já está resolvido no âmbito vertical. Justamente, minha amiga, Deus não aceita sacrifícios humanos e não aceitava, nunca aceitou. Então, por aí a gente sabe, é só os homens pararem para entender. Se Deus não aceita sacrifício humano, então a morte que nos salvou não foi a morte física de Jesus, entendeu? Mas foi a sua separação do Pai quando ele assumiu os nossos pecados. Foi no âmbito espiritual. A morte física de Jesus, ela foi uma punição injusta dos homens, porque os homens disseram que ele era um malfeitor, um impostor, alguém que se dizia filho de Deus sem ser, um blasfêmio. Então ele foi morto como punição entre dois ladrões. Ele foi morto como um criminoso, como alguém que infringiu as leis da terra. E não para salvar os homens. Os judeus não, vamos matar Jesus para a morte dele salvar a humanidade. A ideia não foi essa. Vamos matar Jesus porque ele está dizendo que é o Salvador. Então ele deve morrer porque ele é um impostor. Essa é a questão. Mas independente da sua morte física, nós fomos salvos pela sua morte espiritual, isso é, pela separação do Jesus físico da divindade do Pai, porque foi o Pai, o Criador, a divindade do Pai que habitava nele, no Jesus de Nazaré. Por isso que a gente chama Jesus o Cristo. Cristo fala da sua divindade, do Pai que habitava nele. Entendeu? Então foi quando essa divindade saiu, se afastou do homem, ele gritou: por que me desamparaste? Porque o pecado que ele assumiu fez com que o Pai, a divindade do Pai, se afastasse dele. Essa foi a morte que nos salvou. É quando a gente fala de Hitler, a gente está falando, Fabiano, de Hitler por causa de Cristo. E antes da cruz era o contrário. O melhor dos caras não era justo por causa de Adão. E depois da cruz, cara, o pior dos caras é justo por causa de Cristo. Cara, isso é fantástico. Isto é realmente incrível, cara. E os caras não conseguem entender. Isso é uma pérola, cara. Eles não conseguem entender essa pérola. Se a gente falar para um legalista, o que ele vai fazer com essa pérola? Ele vai arrear as calças e vai dar aquela cagada em cima da pérola. Renê, mas eles não concordam com isso, né? Eles concordam com a de Adão, agora com a de Cristo não. O detalhe é, boa noite, em Adão, se o cara, antes da cruz, se o cara quisesse ser super bom,
cumpridor de lei de Moisés, 100%. Imagina, um cara hiper bom. Tipo Jó. Ele conseguiria estar limpo diante de Deus? Não. Por causa de Adão. Mas mesmo que ele cumprisse tudo bonitinho, fosse um cara caridoso, amoroso, desse corpo para ser queimado, desse dinheiro para os pobres, não adulterasse, não roubasse, não pensasse mal. Imagina um cara que não faz mal nenhum. Ele conseguiria estar justo diante de Deus? Não. Por causa de quê? Por causa de Adão. Todo mundo vai concordar com isso. Até os legalistas. E depois da cruz? O cara que for o pior dos assassinos, tipo Hitler, ele vai conseguir estar sujo diante de Deus? Não. Por causa de Cristo. Incrível isso, né? Isto realmente é incrível. O que é triste é que o feito de Adão, ele se rende assim de uma maneira, olha, que eu não sei nem o que falar, né, a respeito de Adão. Ele se rende e não questiona mais um minuto. E Cristo, ele fica na dúvida, será? E eu acho que não. Cristo, será que salvou mesmo? Será que superabundou mesmo a graça? Eu acho que não. Eu acho que superabundou é o pecado mesmo, é Adão mesmo, vai vencer, vencedor. Eu não consigo entender o entendimento, né? O entendimento do crente, eu não consigo entender. Onde superabundou o pecado, no melhor, entre aspas, dos homens antes da cruz, superabundou a graça no pior dos homens. Poxa, realmente, não tem outra palavra para falar, isso é incrível. E o legalista não consegue entender isso. Incrível, não consegue entender como é que pode. O pecado... Abundou o pecado no melhor, Jó. Abundou o pecado em Jó, de Adão, por causa de Adão. E no pior, superabundou por causa de Cristo. Só quem está na graça para entender isso, porque quem está debaixo da lei fica completamente cego para isso. Cleiton, pregar o que a gente prega tem que ser muito macho, né? Porque é ir contra tudo, né? Os gracistas e os legalistas, tem que ser macho. E são poucos, né, que tem essa coragem, né, de pregar um evangelho sem fermento, zero fermento. Pouquíssimo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:11 que as pessoas ficavam ofendidas quando pregava a exclusividade da cruz. É impressionante. O crente, você fala de salvação, fala do feito de Cristo, e o crente fica ofendidíssimo, o crente. E a gente só fala de salvação e de boa notícia. E o crente range os dentes. O crente, por incrível que pareça, não é a prostituta de rua que fica ofendida, não. É o crente. Isto que é incrível. Não é o macumbeiro que fica ofendido. É o crente. Boa noite, Renê. Boa noite, meus amigos aí do grupo, rapaz. Tenho ouvido alguns áudios aí, né? São muitos áudios, tenho ouvido bastante áudios. Pois é, meu amigo Renê. Eu tenho sempre pensado nisto, sempre. Quando eu vejo alguém dizendo que hoje ainda, né, as pessoas estão pecando, vivendo em pecado, eu fico muito triste. Quando a pessoa diz, eu sou um pecador, eu fico muito triste. Assim, pelo fato de que, para mim, a pessoa está dizendo, todo o tempo, o feito de Adão, né? O feito de Adão lá no jardim, né, foi maior do que o feito de Cristo na cruz. Isso me deixa triste, cara. Isso me deixa, rapaz, né? Muito triste isso, esse entendimento de que, né, o feito de Adão foi maior do que o feito de Cristo.
Rapaz, um ser humano não poderia pensar dessa forma, cara. Dessa forma, cara. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo lá, eu esqueci onde que fica, até o capítulo e o versículo, onde ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando eu leio isso, eu entendo que Paulo, está dizendo assim, né? O que Adão fez foi muito, muito pequeno, comparando com o que Jesus fez, o que Cristo fez. Eu vejo assim, né?